Olá, seja muito bem-vinda você que está assistindo essa live na reprise. Seja muito bem-vinda à live Autoconfiança é Poder. Aqui nesse canal a gente fala sobre autoconfiança feminina no ambiente profissional. Eu sou a Carol Barros, especialista em inteligência emocional, e hoje a gente vai falar sobre aquele sentimento, aquela emoção de insegurança em relação ao futuro profissional. Então vamos chegando. Seja muito bem-vinda você também que está aqui no LinkedIn. Vamos chegando para a gente falar sobre esse assunto que é extremamente importante. É uma emoção comum, a insegurança é uma emoção que ela é bem comum de acontecer e ela pode acontecer ali em várias etapas da carreira profissional, ela pode aparecer em diversos cenários. A insegurança, ela pode aparecer naquele profissional que sabe o que quer, gosta do que faz, tem metas de longo prazo bem estabelecidas, mas lá no íntimo, essa profissional duvida da sua capacidade de chegar lá. Essa profissional, ela não sabe, ela não se sente confiante, ela não sabe se ela realmente pode chegar lá. Apesar de ter um histórico, apesar de gostar, apesar de ter ali um passo a passo para chegar no longo prazo a um objetivo grande. Apesar de tudo isso, essa profissional pode sentir insegurança. A insegurança também aparece naquelas profissionais que estão na área que gostam, sabe? Tem identificação, tem às vezes uma paixão por aquilo, mas não tem objetivos traçados, não sabe muito bem os objetivos profissionais ali, o que vai seguir, e se sente insegura. Se sente insegura para tomar os próximos passos. E tem também aquele cenário onde o profissional está numa área que não gosta. Ele, por exemplo, está numa empresa SLT e quer empreender e quer fazer uma transição de carreira, mudar de área, mas está se sentindo ali meio perdido, não sabe se continua no mundo corporativo e busca outras áreas para ele conhecer, para ela conhecer, não sabe se vai fazer algo completamente diferente, ligado aos seus hobbies, aos seus interesses mais genuínos. E essa profissional, ela também se sente insegura. Então, a insegurança, ela aparece em várias situações. Mesmo naquela profissional onde tem, aparentemente tudo certinho, existe ali um ponto de insegurança. E essa é uma questão que pode, às vezes, até tirar as noites de sono de uma pessoa, né? Eu já passei por dois desses cenários. Eu já vivenciei o cenário de estar completamente perdida, de não saber para onde ir, estar completamente sem rumo. Oiê! Seja bem-vinda! Já passei pelo cenário de estar completamente perdida. Por duas vezes na minha vida, eu estive completamente perdida em relação ao meu futuro profissional. Logo que eu me formei em comunicação social, fui morar fora do Brasil, fui morar na Austrália, fiz um curso lá, nada a ver comigo, fiz um curso de e-commerce, comércio eletrônico, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na área de suprimentos, de e-commerce, fazia leilões eletrônicos, tipo assim, a coisa mais nada a ver comigo. Aprendi muito lá, me desenvolvi, mas assim, um peixe fora d'água, eu trabalhava 80% do tempo com números. Então,
completamente perdida, desconectada de mim, total. E aí, esse foi o primeiro momento que eu me vi perdida na minha profissão. Aí depois eu meio que fui buscando ajuda de profissionais, redirecionei minha carreira, voltei ali mais para comunicação, responsabilidade social e fiquei bons anos ali. E aí depois eu engravidei, eu casei, engravidei, e quando meu filho nasceu, eu já sabia que eu não ia voltar ali para o mundo corporativo. E foi o segundo momento onde eu fiquei, meu Deus do céu, para que lado eu vou, o que é que eu faço da minha vida? Não faço a menor ideia do que eu vou fazer agora. Eu sei o que eu não quero. Pelo menos isso eu já sabia, era um bom começo. Então esse foi o segundo momento que eu fiquei completamente perdida. E apesar de já estar estudando, apesar de já estar muito envolvida nessa época com o desenvolvimento pessoal, eu já estudava sobre física quântica, estudava PNL, estudava várias coisas, mas não sabia que eu poderia trabalhar com isso nessa época. E aí, depois que eu entendi que esse era um caminho, eu fui fazer um processo de coaching, a pessoa foi fazer com a Natália. A Natália me mostrou ali ferramentas onde eu consegui extrair ali de mim uma perspectiva para esse lado da terapia, do coaching, do desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a caminhada. E aí chegou um momento, logo ali nos 2, 3 primeiros anos, que eu tinha paixão pela área, eu já sabia que eu queria seguir naquela área, mas eu não sabia se ia dar certo, eu me sentia completamente insegura, eu não sabia dentro daquela área mais ou menos para onde caminhar, para onde andar. Então, esse foi um segundo momento, esse segundo cenário que eu vivi. Então, eu vivi o cenário de estar completamente perdida na minha profissão por 2 vezes e esse cenário de sei o que eu quero para mim, mas não consigo ver logo ali na frente, os próximos 2 anos, não conseguia entender. E, enfim, e aí fui fazendo ali meu trabalho interno e fui desenvolvendo a confiança em mim. E talvez, se eu não estivesse na área que eu estou, trabalhando o desenvolvimento profissional, né, o pessoal, trabalhando a autoconfiança, talvez eu estaria também nesse cenário de ter as metas já bem traçadas, já saber exatamente o que eu quero ali no longo prazo, pelo menos no longo prazo de 5 anos, mas se sentir insegura, que não é o meu caso, muito por conta do trabalho que eu desenvolvo, né? Desenvolvo em mim e desenvolvo com as pessoas. Aliás, eu entrei nesse ramo do desenvolvimento pessoal por conta das minhas questões. Então, são cenários que despertam a nossa insegurança. São cenários que mexem com a gente. E não importa muito em que cenário a pessoa esteja. A insegurança é um sentimento que traz um desconforto. E ela fala de uma falta de autoconhecimento. Ela fala de um lugar de onde a gente não conhece muito bem, não domina as nossas habilidades, as nossas competências, não reconhece ali os nossos pontos fortes, reconhece no coração, não aqui na cabeça, da boca para fora, sabe? Não tá ali nas entranhas, não desenvolve os pontos fracos, aqueles pontos que precisam ser trabalhados. Então, assim, tem um pouco da falta de autoconfiança, às vezes até de desconexão com a própria identidade, essa segurança por não ter essas crenças de capacidade, às vezes de merecimento bem trabalhadas, faz com que que a gente se perca, né? Isso está totalmente atrelado a uma autoimagem negativa, sutil, sabe? Uma dúvida sobre a capacidade
que não é externalizada para os outros, mas está ali dentro e bate a porta, sabe? E lembra que está ali. Então, essa insegurança, ela vem dessa falta de autoconhecimento, dessa autoimagem deturpada, negativa, né? Do medo de falhar. Você tem um plano muito grande e aí você tem aquele medo de falhar, aquele medo de não dar conta, aquele medo de dar os primeiros passos, de pensar grande, de agir grande, de arriscar, ousar. Medo de falhar, medo de um julgamento. E isso está envolvido nos 3 cenários, para quem já tem os planos desenhados. Às vezes, isso pode estar também no cenário de quem gosta da área, mas não está dando ali os passos seguintes para entender qual o caminho específico que vai seguir. Para quem está completamente perdido, às vezes tem esse medo de essa autocrítica, né? De não posso errar, de não posso falhar, de não posso experimentar e não dar certo de novo. Porque quando a gente inicia uma profissão, a gente não... Aliás, nada na vida, né? A gente tem garantia, a gente tem certezas. Então, essa autocrítica, essa autoexigência, esse medo de falhar, eles também podem atrapalhar e dar corpo à insegurança né, deixar essa insegurança mais robusta. E aí, sem contar com a raiz, com a pressão externa. Pressão externa das pessoas, perguntando, questionando, familiares, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho. Existe uma pressão interna para crescer profissionalmente, para dar resultados, né? E isso também pode atrapalhar ali a caminhada, porque a pessoa está muito ligada ali no que estão dizendo, como eu falei, né? Na questão da rejeição, na questão da aprovação alheia. Então, isso tudo contribui para uma insegurança que faz com que, às vezes, a pessoa até se paralise, procrastine, né? Tenha impactos negativos na sua caminhada. E qual é a raiz disso? De onde vem essa insegurança? De onde vem esse medo de errar, esse medo de falhar? De onde vem isso tudo? Vem muito das nossas experiências passadas, do que a gente já viveu, né? Muito de como, do ambiente que a gente frequentou, das coisas que a gente ouviu, escutou e a nossa interpretação em relação a isso tudo que a gente vivenciou. Então, experiências passadas de rejeição, experiências passadas de crítica, de uma voz muito dura, muito firme, sabe? Isso tudo vai ali alimentando uma criança, um jovem, e aí chega na fase adulta, a pessoa ela tá receosa de dar os próximos passos, por conta da autocrítica. As palavras que ela ouvia na infância, muitas vezes estão dentro dela agora. Ou não é assim que acontece? Muitas vezes quando a gente se dá conta, a gente está repetindo frases do pai, frases da mãe, igualzinho. Igualzinho. A gente não tem só os trejeitos físicos. Ou então a aparência física dos pais. A gente repete também, a gente copia formas de pensar, formas de interpretar, formas de estar na vida. Então, tudo isso influencia essa insegurança. Tudo isso contribui. E aí, como eu falei, né? Quais são as consequências disso?
a procrastinação, o não se expor, o medo de ousar, o medo de arriscar, né? Com várias ideias ali por trás, mas o que é que aquela frase que detona a nossa vida? O que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer de mim? O que é que vão dizer de mim? Não é? Isso é muito forte. E aí faz com que o próximo passo ele seja procrastinado, ele não seja às vezes nem dado. E quando a gente trabalha a nossa autoconfiança, quando a gente começa a entender quem a gente realmente é, quando a gente começa a se apropriar do nosso poder interno, quando a gente começa a entender como é que a gente funciona, como é que o ser humano funciona, que tem a mente racional, que tem a mente subconsciente, e que várias coisas que a gente faz tem uma emoção muito forte ali por trás, e que por isso a gente muitas vezes faz o que a gente faz, mesmo sem querer, que a gente não faz de propósito, né, para puxar o próprio tapete. A gente não faz. Então, quando a gente começa a entender o nosso mecanismo de funcionamento, como é que o ser humano funciona, quando a gente começa a se olhar, a praticar mais a autocompaixão, quando a gente começa a se apropriar, a tomar conta do nosso mundo interior, olhar menos para fora e buscar essa força interna, a gente começa a ter novos resultados, a fazer coisas diferentes, se permitir arriscar, errar, independente do que vão falar, né? A gente começa a ter um melhor desempenho, porque aquela insegurança ela já não tá ali, sabe, fazendo você revisitar, checar um documento 50 vezes, porque não pode errar, porque não pode falhar. Já não tá nesse nível, ela já tá mais controlada. Então, isso tudo resulta de uma autoconfiança trabalhada. Você olha para essa sua insegurança, você olha para isso tudo que está aí no seu dia a dia, começa a trabalhar, você vê que a sua comunicação muda, você consegue se posicionar mais, porque a sua insegurança ela está trabalhada, você está ali aumentando o seu nível de autoconfiança. Então você consegue se posicionar, se colocar mais, colocar as suas ideias. Você consegue, como eu disse, né, arriscar mais. Então isso tudo vai te trazendo resultados, sem contar com uma sensação de bem-estar, de poder interno, de, cara, eu posso chegar lá, eu vou errar, porque a vida ela é feita de altos e baixos, ela não é algo assim, uma reta crescente e perfeita, não é. Olá, seja bem-vinda! E não é. Então, a gente começa a vivenciar muitos benefícios da nossa vida. Eu fiz agora não, terminei há pouco tempo, um processo, uma mentoria de coaching. Fiz uma mentoria / coaching, porque eu oriento também. O coaching, para quem não sabe, ele trabalha mais com ferramentas, com perguntas, e a mentoria é quando você orienta uma pessoa.
E eu fiz um processo agora com uma pessoa que ela chegou nesse cenário de eu sei o que eu quero, mas eu tô meio perdida. Não sei para onde ir, tô achando que essa minha experiência aqui no mercado ela não tá sendo bem vista. Que quando eu for para outras empresas, isso que eu faço não vai ser valorizado. Não sei exatamente para que área de suprimentos eu vou, porque eu era de uma área mais técnica, nem tenho a formação em administração, eu venho da área de biologia. Enfim, então, eu comecei esse processo com essa pessoa e ela chegou ali bem murchinha com relação à autoconfiança dela. E aí a gente trabalhou isso e ela conseguiu até fazer saiu de uma empresa que ela estava, no nosso último encontro, no nosso 10º encontro, ela já tinha sido aprovada por uma empresa, ela saiu da área de analista sênior para coordenação. E o fundamental foi trabalhar ali a autoconfiança dela. Ela resgatar esse poder dela, porque já estava tudo ali dentro dela. A gente não tem aqui capacidade de fazer mágica com ninguém, mas está tudo aí dentro. Dentro de você, dentro de mim, dentro de todo mundo. A gente só precisa acessar isso que a gente tem de mais valioso dentro da gente. O primeiro passo é acreditar que é possível chegar nesse lugar valioso dentro da gente. Porque muitas vezes a pessoa pensa, isso é muito bonito, mas não é para mim. Eu não consigo. Consegue. Se euzinha conseguir sair do lugar que eu estava completamente perdida, desconectada de tudo de mim, se eu conseguir, as pessoas conseguem. Conseguem. Cada uma no seu tempo, mas conseguem. Mas precisa dar esse primeiro passo para acreditar. Acreditar que é possível se conectar com essa energia poderosa que está aqui dentro, com esse poder pessoal, com essas capacidades, com tudo de melhor que você tem aqui dentro de você. Porque quando esse primeiro passo é dado, aí é uma questão de caminhada, é uma questão de tempo. Mas se a pessoa não acredita que isso não é para ela, apesar de ser muito bonito, isso não é para ela não consegue, aí fica difícil, né? Fazer uma mudança. Mas eu acredito que a mudança, ela sempre vem. Ela sempre vem. Ou às vezes a gente faz a mudança por iniciativa, por um desejo de crescer, um desejo de se melhorar. Ou essa mudança, às vezes, ela bate a nossa porta por conta de muita dor. Muita dor mesmo. E aí também a mudança chega. A gente só precisa escolher o caminho, né? Esperar o troço ficar muito feio ou ir fazendo os movimentos. É o que eu digo às vezes para algumas pessoas próximas a mim, sabe? Não é preciso esperar a depressão, não é preciso esperar... Não é preciso esperar. Às vezes uma situação de... Oi, amore, tudo bem? Não é preciso, às vezes, esperar uma situação de desemprego, de dependência, de, como eu falei, depressão, para poder começar a movimentar. A gente pode, sabe, de pouquinho em pouquinho, ir fazendo esse movimento, ir buscando, se olhando, tirar o foco de fora, tirar o foco da comparação, do jardim do outro. Que a nossa mente, muitas vezes, ela vai para o outro. Ela vai. A gente precisa fazer esse trabalho de voltar com ela para o nosso conteúdo interno, para as nossas dificuldades, porque a gente precisa trabalhar.
Entende? Porque aí a gente começa a ter resultados. A gente começa a viver a nossa vida, a gente começa a acreditar no futuro profissional. Enquanto a gente estiver solta, feito papel, vento, olhando para fora, olhando para... Não vai rolar. Não vai rolar. Mas quando a gente bota o foco para dentro da gente, a gente precisa ter paciência, porque também não existe mágica, né? Não existe mágica. É um processo de autoconhecimento, onde tem muita coisa ali, você vai entender. Se o seu caso é o caso número 1, por exemplo, de quem sabe o que quer, tem os grandes planos, mas não se sente confiante mesmo assim, é preciso entender o que insegurança é essa que está te travando para caminhar, mesmo você sabendo a área que você gosta, mesmo você tendo a experiência, mesmo você tendo seus planos, tendo ali as suas metas. É preciso buscar a resposta dessa insegurança. Porque às vezes tem gente que tem uma ideia inconsciente, escondidinha, que diz: ah, mas chegar lá dá muito trabalho, chegar lá eu vou dobrar a minha hora de trabalho. Chegar lá é inconsciente, tá? Não é uma coisa racional assim, pensada, mas inconsciente a pessoa pode dizer: para que eu vou chegar lá, fazer todo esse esforço, se eu posso perder? Então, são várias situações que podem estar causando essa insegurança em você. Se você está no cenário 2, o cenário 2, ele fala de uma pessoa que gosta do que faz, tem uma paixão, mas não sabe ali para onde caminhar dentro daquela área. E aí, também tem que investigar essa insegurança. O que está por trás dessa não permissão inconsciente para pensar grande, para seguir adiante? E o caso número 3 também, essa insegurança de não sei para onde eu vou, me sinto perdida. Entender se esse sentimento ele é muito recorrente, se ele só apareceu agora. Mexer nisso para poder viver uma vida com paz no coração, com tranquilidade, com mais qualidade de vida, contribuindo para a sociedade, porque eu acredito assim que o trabalho, esse meu trabalho aqui, ele é visto, o trabalho de desenvolvimento pessoal, é um trabalho que muito escancaradamente ele contribui com o desenvolvimento do outro. Mas um trabalho no mundo corporativo também, um trabalho de empreendedora, de bijuterias, enfim, de qualquer área, colabora também com o desenvolvimento das pessoas. Não só o seu, mas também do outro. A forma como você se relaciona com o outro, como você lidera o outro, como você desenvolve o outro, o produto que você entrega, a sua intenção de realizar. Isso tudo colabora com a sociedade. É porque a gente fica ali fechado na caixinha e nem consegue, sabe, perceber a grandiosidade do nosso trabalho. Mas o mundo, ele é um grande quebra-cabeça. E sem a sua peça, ele está incompleto. Entende? Então, assim, tem um propósito ali nesse trabalho. A gente só precisa encontrar esse valor dentro da gente. Só precisa encontrar esse valor dentro da gente. Porque
são duas vidas. São duas vidas você viver sem confiança, você viver numa prisão, com medo de falhar, com medo de ser rejeitada, com medo de ousar, com medo do que vão dizer. É um tipo de vida. O outro tipo de vida é você saber se apoiar, é você dar os seus passos em direção àquilo que você deseja e conversar com você sem aquele diálogo da autocrítica, sem aquele chicote ali que acaba com a saúde. Então são duas vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. E eu quero deixar aqui essa reflexão para você entender em que cenário você está, 1, 2 ou 3, e entender que insegurança é essa, há quanto tempo você se sente insegura, de 0 a 10, qual é a intensidade dessa insegurança, se é algo que te atrapalha muito no seu dia a dia, como era comigo no passado. Eu me sentia um zero à esquerda. Eu era aquela colaboradora que fazia, que dava o meu melhor, que me dedicava. Nunca fui criticada, nunca me chamaram atenção para nada, mas eu também nunca aparecia, eu nunca ousava. Eu sempre tive muito bom relacionamento, porque as pessoas não me viam como uma ameaça. Porque eu não disputava lugar com ninguém. Sim, né? Não que com autoconfiança a gente vai disputar, mas assim, às vezes as pessoas veem a gente como uma ameaça, né? Então, eu não era vista como ameaça, porque eu não transparecia essa confiança de querer mais e mais e mais. Eu tinha ideias pejorativas, negativas sobre o crescimento, enfim, eram várias as ideias ali, inconscientes, algumas eu nem me dava conta, outras eu conseguia dialogar ali comigo mesma, nunca com o outro. Porque é difícil você dizer que você não tem confiança, é difícil no mundo corporativo você conversar com alguém, conseguir ser sincera. É difícil. Isso não é uma coisa... Apesar de a gente saber que é comum, não é uma coisa bem vista você abrir com transparência, né? Então eu conversava comigo em algumas situações e outras eu nem me dava conta, nem sabia, sabe? O que estava ali colaborando com aquela falta de autoconfiança. Mas é o que eu falei aqui, quando a gente resolve acreditar que é possível sair desse cenário, o primeiro passo já foi dado. O primeiro passo já foi dado. Acreditar. Acredite. Porque existe uma ideia que diz que isso é muito bom, mas eu não consigo. Não sei se é pra mim. Não sei se dou conta. É muito bom, vai funcionar com o outro. O buraco aqui é mais embaixo, o negócio aqui é mais esquisito. E não, isso não é verdade. Não é verdade. Porque, se lembre, você é uma peça importante do quebra-cabeça universal. Senão você não estaria aqui. Então a gente precisa fazer esse exercício de resgatar o nosso poder para a gente cada vez mais contribuir não só com a nossa vida, para a gente viver uma vida bem, confiante. E confiança não significa não errar, nada disso, dar tudo certo, viver uma vida cor-de-rosa do mundo encantado do Walt Disney, nada disso. É você lidar bem ali, sabe? Errei, vou buscar, vida normal, mas que você vai adiante, que você busca, que você acredita, você às vezes cai, que você se puxa para cima, você não fica ali estatelada meses, dias, às vezes anos no chão. É possível. Essa é a mensagem mais importante. É possível sair desse cenário de não se sentir confiante, eu me sentia um zero à esquerda. Então assim, se eu sair,
todo mundo sai. Todo mundo sai, tá bom? Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Até a próxima live. Autoconfiança é poder. Vamos fechar aqui.